apenas complementar o que o José Henrique falou. Quero pontuar que o que afeta também diretamente a vocação do vocacionado é o consumo de pregadores polemistas, né? Polêmicos, gente polêmica que vive de pregar e querer representar a Igreja de Cristo, mas que está falando apenas a sua opinião sobre o texto bíblico. Pregadores que estão disponíveis na mídia, que estão com relevância de número de seguidores, milhões de seguidores, e aí a igreja evangélica institucional, em muitos grupos, estão consumindo gente do pior tipo de teologia, do pior tipo de conteúdo que se pode oferecer ao povo de Deus, que vai para a internet gravar vídeo, apenas com o sentido de querer debater por debater, para gerar polêmica, para querer mostrar que se está certo, que se tem uma verdade que escondida que ninguém mais tem. Então esse consumo de gente, que a gente como igreja institucional está consumindo gente desse tipo, porque tem milhões de seguidores, porque tem milhares de visualizações, que prega todo tipo de teologia, por isso que você vai ver gente que está correndo atrás desse pessoal, não tem nenhum fundamento bíblico, não tem nenhum discipulado que o sustente na fé, vive de consumir gente que prega esse tipo de mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de descobrir uma nova verdade no texto bíblico, que nem é a verdade do texto bíblico. É uma história mal contada, é uma história inventada, é gente que quer mostrar uma teologia superior. Então esse tipo de conteúdo é o conteúdo que está acabando com o quê? Com os vocacionados, com gente que está começando a pregar, porque consome gente que não tem nada a oferecer. Enquanto que nós temos milhares de livros, milhares mesmo, de livros teológicos bons, com boa teologia ortodoxa, com boa ortodoxia, o quê? Defesa da fé, uma regra de fé saudável para as nossas vidas, que a gente como igreja, como povo brasileiro despreza. Tem pesquisas que dizem que o povo brasileiro está lendo 2 livros por ano. Então a gente vê o caos que é a nossa mentalidade evangélica. A gente não consegue ler mais de 2 livros por ano. A gente vê milhares de pregações ruins, de 1 hora, de 1h30. Centenas de vídeos de 5 minutos, de 30 segundos. E a gente produzindo o pior tipo de teologia. Enquanto que nos livros, se a gente voltar a nossa fé para querer buscar o que livros dizem, bons livros, bons teólogos, nossa, você nunca mais vai entrar em YouTube para procurar pregação. Porque eu estou há 7 anos lendo livros, procurando boa teologia, e tem mais de 250 livros que eu ainda não tive tempo de ler, que eu tenho na minha lista. Para cada teologia sistemática, que vai sistematizar a sua fé, tem mais de 10 livros que eu quero ler e eu não tenho tempo. Tem teologia bíblica que eu quero ler, mais de 50 livros de teologia histórica, sobre a teologia da história da igreja, que eu quero ler e eu não tenho tempo. Só o que acontece? A gente fica perdido ouvindo gente que a gente não conhece, que não produz nada de bom, senão se envolver em debates, senão em criar inimizade com o mundo, porque a nossa inimizade com o mundo deve ser em defesa do evangelho e não em defesa de atacar o mundo. E aí, se a gente se voltar, pregar, ensinar a quem quer pregar o evangelho, que a nossa fé deve ser baseada em buscar estudar livros, bons teólogos. Tem demais que a gente precisa se voltar a isso, para a gente poder combater a má teologia, os maus ensinos. E a gente só vai fazer isso quando a gente entender que a gente não vai encontrar a boa e santa apologética na internet. A gente precisa estudar. Se a gente chegar diante de uma teologia sistemática, a gente vai ver mais de 1000 páginas. Ou seja, é mais de 1000 páginas de um teólogo apenas. Então eu preciso entender tudo aquilo que ele falou para eu conseguir emitir uma opinião. Mas não. O pessoal hoje vê 2 vídeos e quer emitir opinião sobre o que não sabe.
Então a gente precisa ensinar aos nossos jovens pregadores que a gente precisa ter vergonha de falar o que a gente não sabe. E aí a gente vai voltar a ser o quê? A humildade para estudar.